Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre angústia, dor no peito, vazio, aquela coisa que parece que a gente não sabe de onde que vem, mas a gente sabe que está ali, né? A gente não sabe de onde que vem, mas a gente sabe que está ali. Tem muita gente que me procura para falar sobre angústia, dor no peito e não sabe de onde que vem, toma medicamento, fica sem direcionamento e aquela coisa não melhora e muito pelo contrário, só piora e vai trazendo toda aquela insegurança e aquilo vai aumentando e vai entrando naquela bola, naquele efeito somatório. Mas, Gustavo, de onde que vem isso? Como é que eu posso resolver isso? Sobre tudo isso que eu quero passar para você hoje. A grande maioria das pessoas, ela tenta ir lá e já quebrar aquilo já logo de cara. Como que a gente faz para resolver isso? Então, se tem um problema, eu já vou tentar buscar já logo o nome, já faço um monte de exame, já tento tomar um monte de medicamento para ir lá quebrar e cortar aquela informação. Então, como que eu faço para resolver? A grande maioria das pessoas já inicia assim, já inicia de uma forma totalmente errada, tá tudo errado. Então, o primeiro passo que a gente tem para resolver um assunto desse, que é de grande importância nos dias de hoje e que acomete grande parte da população, é como que a gente faz para iniciar o processo de investigação em cima disso. Então, eu tenho uma queixa, eu sei que você tem isso, pode ficar tranquilo que eu estou junto com você, eu entendo essa dor, mas como que eu faço para iniciar, então? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter como um processo de autoinvestigação é qual parte do meu organismo que afeta. Então, é meu peito, então, o que eu tenho aqui que me traz essa informação? Então, essa é a grande e principal foco que a gente tem que ter. O segundo foco é, quando foi a primeira vez na minha vida que eu tive isso? Isso tudo é um processo que eu chamo de find out, que é um processo investigativo, o qual a gente vai entrando mais profundamente naquele problema para que a gente possa realmente corrigir e ter uma explicação mais aprofundada sobre isso. Então, a primeira coisa é identificar no nosso organismo aonde isso surgiu e qual parte do nosso organismo está sendo afetada, qual parte que o nosso corpo traz como uma forma de informar para a gente, aqui está doendo. E o segundo passo é, quando foi a primeira vez na minha vida que eu senti isso? Como assim, Gustavo? Quando foi a primeira vez na minha vida? Quando foi a primeira vez que você se sentiu dessa forma? Então, tenta relembrar. Geralmente são informações e histórias bem antigas, coisas que já passaram há muitos anos. Não é coisa recente. Dificilmente vão ser coisas recentes. As coisas recentes são recidivas daquilo que a gente vem sentindo agora. Então, o que acontece? O nosso corpo ele vai entrando numa bola de neve que vai aumentando cada vez mais. E isso faz com que a gente chegue num ponto limítrofe. Talvez esse ponto limítrofe se expresse dessa forma, né? Angústia, dor no peito, vazio, sentimento de falta de ar. Então, o que acontece? Então, a gente tem que ir lá na raiz da coisa, na origem mesmo. Qual que é a origem disso tudo? Então, foi lá na infância. O que eu passei na minha infância? Foi um medo, uma insegurança? Será que eu passei por isso na minha infância? Então, como é que você se sentiu naquela infância, naquele momento? Eu senti exatamente essa dor, exatamente do jeitinho que você falou, eu senti, consegui identificar lá na minha infância. Então, a partir do momento que a gente identificou a origem, aonde começou, daí começa a brincadeira, daí você consegue subtrair qualquer informação, pessoal, qualquer informação mesmo. A partir do momento que eu tenho a origem lá da infância, eu consigo puxar tudo que eu quiser. Como é que eu estava me sentindo naquela época? O que estava acontecendo na minha vida naquela época? Então, a partir do momento que eu sei o que estava acontecendo na minha vida, eu consigo fazer associação com o meu dia atual. Então, peraí. Então, naquela época, eu estava passando por um momento de dificuldade na minha vida, onde eu tinha que tomar uma decisão de uma forma muito rápida e eu não consegui tomar essas decisões de uma forma muito rápida lá na minha infância. Então, isso gerou um certo desconforto, gerou uma certa angústia que fez com que eu levasse isso para a minha adolescência, para a minha fase adulta, para a minha vida atual. Então, hoje, o que acontece? No meu organismo, todo momento que eu me encontro em pontos de indecisão ou pontos de falta de direcionamento, onde eu tenho que dar aquele passo
passo adiante, onde eu preciso seguir adiante, me traz essa dor no peito, me traz esse vazio, me traz essa angústia. Por quê? Porque ele remete ao sentimento que a gente estava tendo lá no primeiro ponto, que é o ponto de origem daquele problema que a gente apresenta hoje. Então, eu tenho um problema hoje, o primeiro ponto é identificar no nosso corpo aonde que isso ele registra, onde que ele se expressa. Então é um vazio, uma dor no peito, formigamento no braço, seja lá o que for, uma dor, uma disfunção, seja lá qual for, não tem problema. Então você pega isso e você leva lá para o passado para puxar quais informações resgatam esse mesmo sentimento, essa mesma dor. Então, a partir desse momento, eu peguei essa informação, eu tenho tudo que eu passei naquela época, posso fazer sim a associação com o dia de hoje. É verdade, Gustavo. Toda vez que eu passo por esse sentimento que eu senti lá naquela infância, eu remeto isso nos dias atuais. É como se eu estivesse repetindo um ciclo nos dias atuais. A única coisa que mudou é a minha idade, né? Então, a minha vida mudou, mas continua ainda nesse ciclo, que toda vez que eu me encontro com esse ponto de indecisão, com esse ponto de falta de direcionamento, eu gero essa angústia, essa dor no peito. É lógico, isso foi só um exemplo. Estou citando um exemplo que estou inventando, mas também estou trazendo alguma relação das coisas que eu encontro no meu dia a dia, atendendo dos meus alunos, das queixas das pessoas que me procuram. Então, se você se enquadra nisso, traz essa história lá do passado, lá da infância, ou da pequena infância, ou da adolescência, que você realmente viveu por isso. Então, veja qual o sentimento que você passou naquela época, e o grande lance, qual que é a cereja do bolo agora? É ver qual o aprendizado que você traz disso, qual o aprendizado positivo. Como assim, Gustavo? Eu passei por um problema, eu vou ter que subtrair um aprendizado positivo disso? Sim, senão o seu corpo ele não entende que aquilo foi concluído, e daí ele dá recidivas ao longo da sua vida inteira. Então, esse é o grande ponto da questão aqui. Então, a grande maioria das patologias que a gente tem que remeter qual o sentimento que a gente está tendo com relação àquela patologia, o reflexo dela no nosso corpo. A gente remete esse sentimento a um passado, né, que não é um passado próximo, geralmente é um passado muito longo, raramente são coisas e eventos recentes, a não ser que a pessoa seja muito nova, mas se você pega uma pessoa de mais de 25 anos para frente, geralmente o passado vai vir lá da infância ou da pequena infância ou da adolescência ali, naquela faixa de até 14 anos de idade. Então, a hora que a gente pega esse evento, esse aprendizado positivo e dá uma informação para o nosso corpo do tipo, peraí, eu não preciso sofrer angústia, dor no peito para que eu possa tomar decisão positiva na minha vida, para que eu possa tomar direcionamentos positivos na minha vida. A partir do momento que eu tenho essa informação, fica muito mais fácil para eu informar o meu subconsciente do seguinte, peraí, eu não preciso disso para que eu possa dar esse andamento. Então, a partir desse momento, você já consegue gerar uma autocura dentro do seu organismo. Mas como assim, Gustavo? Explica melhor isso. É simples, galera. É simples. O simples fato de você trazer para o consciente já é um grande foco, muito grande, para que a gente possa resolver qualquer coisa. A grande maioria das patologias, elas existem porque está agindo de forma por vida própria. Ela chega, domina, não fala nome, nada, não quer nem saber o que você acha dela, mas ela domina a sua vida, o seu campo energético, o seu corpo físico e principalmente o seu corpo emocional. Isso faz com que a gente vá resolvendo problema atrás de problema sem que a gente tenha a nítida função de entrar mais profundamente nisso. Então, angústia, dor no peito que eu trouxe para você é uma coisa que muitas vezes a gente não é palpável. Então, por isso que eu trouxe isso, de propósito. Por quê? Gustavo, traga algo que não seja muito palpável. Então, isso é um grande ponto que a grande maioria dos exames não vai sair nada, vai dar tudo normal. Então, o que eu faço? Qual é o foco realmente meu?
Então, o seu foco realmente é buscar o sentimento voltado para uma história que você tem de vida. Qual a sua história de vida, em que momento você passou por isso e como você estava se sentindo naquele momento. Esse é o grande passo. E a grande cereja do bolo é descobrir o aprendizado positivo. A partir do momento que você já descobre o aprendizado positivo, já é excelente para que você possa já dar como praticamente solucionado aquilo. Mas, Gustavo, eu sou meio cabeçudo. Se isso funciona, por que não funcionou para mim? Porque muitas vezes, galera, a gente fica só perdido na patologia, na doença, na dor, na falta, ou tentando achar o equilíbrio. Para que eu vou achar o equilíbrio? O corpo é perfeito. Ele não está pedindo para ser curado, ele está pedindo para ser entendido. Essa é uma grande coisa que eu trago aí dos longos tempos de atendimento meu. Então, Gustavo, como é que eu faço para corrigir isso? Para corrigir isso é trazer para o consciente, nada querer resolver. Para com essa ideia de ficar tentando achar nome e ficar naquela neurose, naquela coisa obsessiva que é um desgaste energético altíssimo e a gente não pode mais perder energia com coisa que não faz sentido para a gente. Então, a gente vai em busca de buscar um sentido positivo para isso. Buscar o sentido positivo, pessoal, é ir atrás, investigar, entrar lá dentro mesmo. Mas dói, Gustavo, dói muito mais se a gente não corrigir isso. Então, se você tem 40, 50, 60 anos de idade, 70 mais, quanto tempo da sua vida você vai ficar carregando isso para que você tenha consciência de que realmente você pode ter uma vida de forma mais leve? Então, é exatamente isso que eu fiz durante todos os anos de atendimento. A angústia, a dor no peito é só um caso. Outro caso bem interessante é as dores do tipo muscular. Então, pega o pessoal que tem fibromialgia aí, vem comigo. E quem não tem também, quem tem só dor muscular, vem comigo por quê? A gente fica focado em resolver aquela dor. Você vai tomar um Miozan, um medicamento, alguma coisa para cancelar aquela dor. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entrar naquela dor. Quando foi a primeira vez na nossa vida que a gente sentiu isso? E o que estava acontecendo com a gente nesse exato momento. E qual o sentimento que eu tive, qual a dificuldade que eu tive ali. Então essa dificuldade que eu tive, o que eu aprendi de positivo com isso, remeto para a minha vida e eu consigo corrigir isso. É um ciclo bem fácil de ser corrigido. A grande maioria das pessoas traz isso como sendo algo difícil e realmente não é. Sabe qual que é o ponto difícil nisso? É enxergar o lado positivo. Então, se muitas vezes você se encontra num ponto que você não consegue encontrar o ponto positivo, aquilo lá vai ficar na sua vida até você ter consciência, né? O seu corpo vai entender assim, esse cabeçudo aqui não entendeu o que é, então joga mais coisa para ele aí. Então, ele vai ficar vivendo aquilo lá. Então, a principal coisa é trazer para a consciência. Traga aquilo para a sua realidade. Não tenha medo de mergulhar, não. Não dói mergulhar. Dói ficar sofrendo e ficar nesse ciclo aí. Tive uma crise muito séria de casamento, tenho sentindo muita enxaqueca e muita alergia cada vez que me estresso, sem contar que fico com manchas roxas pelo corpo. É bem interessante essa pergunta aqui, dá para a gente falar muita coisa sobre isso. A pele, o que é? A pele é o maior órgão do nosso corpo, o segundo maior é o fígado, né? Então, a pele, quando você pensa no processo evolutivo, lá quando a gente era uma célula, e ela começou a se dividir até da origem ao feto, embrião, e posteriormente ao bebê, né? Lá no processo de gestação, quando a gente pega a pele, ela sofreu uma invaginação, ou seja, o mesmo tecido que formou o sistema nervoso central, que significa cérebro, encéfalo e medula espinhal, formou a pele. Então, a pele, galera, é o sistema nervoso mais periférico que a gente tem. Quando a gente desliza a mão sobre a pele, a resposta para o nosso cérebro é muito rápida. Por quê? A pele teve a mesma formação que o nosso cérebro. Só para você ter ideia. Isso é dado na embriologia, não sou eu que estou falando, não. A ciência já traz isso, a área da saúde já traz isso de forma muito clara. E é interessante porque a pele ela tem uma representatividade relacionada a relacionamentos, principalmente relacionamento marido e mulher. Então, se você sofre de alguma reação alérgica, ainda de um relacionamento que já terminou, que foi
esse relacionamento terminou faz mais de 20 anos. Então, eu ainda sofro com esse relacionamento. O que acontece? O seu corpo ele não entendeu o positivo que você viveu nesse relacionamento. Olha que interessante isso. Tanto é que toda vez que você lembra daquele antigo relacionamento, você chora, você entra em conflito. É como se você estivesse vivendo naquele momento. O cérebro nosso, ele é burro, ele é atemporal, ou seja, ele não sabe qual a diferença entre passado, presente e futuro. Então, a gente consegue ir além disso, como? A partir do momento que a gente informa para ele que aquilo já está solucionado. Mas Gustavo, como é que eu faço para dar uma solução para isso? Então, eu vivi um relacionamento e como é que eu faço para dar um fechamento nisso? Então, para o seu cérebro, você está vivendo aquilo ainda. Aquilo foi tão intenso, foi tão desgastante, que o que você sofreu naquele momento ainda faz sentido para você hoje. Aquele xingamento, aquela ofensa, tudo aquilo ainda ficou marcado dentro das suas células. E o simples fato da gente lembrar, a gente resgata a memória lá do passado e ela libera hormônios como se a gente estivesse vivendo aquilo no presente. E daí faz o quê? Ele acha que você está vivendo aquele relacionamento e as reações alérgicas, sim, podem surgir de uma forma muito intensa. Tipo pitiríase rosa, que são manchas rosas pelo corpo, fungos, queda de cabelo. Se você tem isso, está relacionado, sim, com antigos relacionamentos que você ainda não terminou. Ainda não terminou no sentido, você pode ter assinado o divórcio lá, tá? Mas e daí? Você está preso energeticamente ainda naquela pessoa. Ou seja, inconscientemente você ainda está preso naquela pessoa, você está casado com ela ainda. Então, como que a gente faz para resolver isso? Trazer para a consciência. Volta lá no arco, no baú lá, revira ele, puxa o homem de volta, a sua ex de volta, e vai buscar o que você aprendeu de positivo com essa pessoa e dar como concluído. Tá bom, eu aprendi o quê? Aprendi que o amor dói. Então, beleza, tá, chega, não quero mais aprender o amor dessa forma. Então, eu vou aprender que o amor é leve, que o amor é dinâmico, que é gostoso, que não preciso sofrer para que eu aprenda o amor. Então, a gente dá isso como solucionado, encerra para o nosso subconsciente. Eu fecho o olho e informo para o meu subconsciente, como se eu estivesse conversando com as minhas células, visse elas recebendo essa informação. Imagina isso. Então, volta lá para aquele passado, puxa o aprendizado positivo e fecha esse relacionamento. Mas, Gustavo, eu já fiz isso, não funciona. Eu ainda, só de lembrar do rapaz lá, já começa a surgir um monte de coisa aí pelo meu corpo, eu choro, ainda fico angustiado. Então, você está preso energeticamente nessa pessoa. O que te faz estar preso energeticamente ainda nessa pessoa? É preciso fazer o que a gente chama de divórcio energético. Vocês já ouviram falar em divórcio energético? Tem muita gente que acha que separou e traz uma galera aí lá da adolescência aí. Imagina, daí você entra num relacionamento, não vai dar certo, porque é a mesma coisa se você estiver dando o braço pro relacionamento novo, fala assim, ó, mas tem esse povo atrás de mim aqui que tá vindo comigo, vão embora, pode ser? Não vai dar. Quem que vai querer? Não vai dar certo. Então, divórcio energético, como que a gente faz divórcio energético, Gustavo? Fecha o olho, imagina a pessoa na sua frente, segura na mão dela, fala tudo que você gostaria de ter falado e nunca teve a oportunidade de falar. E você só vai conseguir liberar essa pessoa no sentimento de gratidão, de amor. Obrigado, gratidão por você ter me ensinado isso. Vai, agora pode ir embora, que a fila andou. E o complicado é que você tem que pegar um por um. Não adianta você reunir o Maracanã inteiro lá e querer resolver tudo de uma forma. Mas, Gustavo, se eu não lembro o nome, não tem problema, imagina a pessoa na sua frente aqui. Gustavo, nem lembro da pessoa. Eu só lembro que toda vez que eu lembro desse evento, eu passo mal. Então, imagina aquela energia daquela pessoa na sua frente. Ela não precisa ter formato. E faça esse divórcio energético. Libera essa pessoa, porque senão você vai ficar preso nesse relacionamento. Eu espero ter esclarecido a sua dúvida aí. Uma outra questão bem interessante que eu trago aqui é, Gustavo, como é que eu faço para desligar minha mente?
porque eu não sei, toda vez que eu fecho o olho, parece que vem um turbilhão de coisa dentro da minha cabeça. Então, galera, é foco, você tem que ter foco. Então, eu vou fechar o olho para quê? Para meditar. Se você não está conseguindo meditar, é preferível muitas vezes que você coloque uma música ou que você fique olhando para uma fotografia que você vai conseguir esvaziar a sua mente. Então, uma forma que eu acho que é interessante de esvaziar a mente para que a gente possa trabalhar tudo isso é o seguinte. Então, como que eu faço para excluir isso? Como é que eu faço para chegar nesse ponto, esvaziar a minha mente? Fecha o olho, vai para um lugar que você curte, um lugar que você gosta. Eu gosto do meu quarto. Abre a mente, pelo amor de Deus, vai para uma paisagem, vai para um lugar legal que você se sinta mais assim à vontade, mais acolhido. Então, expande sua mente, vai para a praia, sei lá, vai lá para vem aqui para Piracicaba, lugar top, maravilhoso. Esvazia sua mente, você vai para um lugar top que você sinta que lá você vai estar sozinho. E lá fica só olhando o horizonte, fica só olhando o horizonte, curtindo a paisagem. Lá, imagina que lá não vai ter lugar, não vai ter espaço para entrar ninguém. É grande lance, é isso. Eu vou entrar nesse lugar e lá não vai ter lugar para outras pessoas entrar, aquelas picuinhas que ficam no nosso ouvido o dia inteiro, enchendo a nossa cabeça de bobagem. Então, vai para esse lugar e lá você fica. A hora que você sentir a vontade de pensar em mais alguma coisa, você traz as coisas que você quer resolver. Então, vou abrir a porta aqui, pode entrar um por vez. Então, entra isso, eu vou em busca disso, vou em busca da história inicial, quando que isso aconteceu, qual foi o grande ponto da minha vida que isso gerou e o que gerou nesse evento, o que eu aprendi de positivo com isso e dou o fechamento final. Então, esse é um grande lance que a gente faz para que a gente possa esvaziar a mente, tá? Se você for tentar brigar contra a sua mente, eu preciso esvaziar a mente, eu preciso dar um ponto final nela. Não vai, a mente não foi feita para a gente brigar, a gente perde de 20, 30, 40 mil a zero. Não queira ganhar da sua mente, ela é muito criativa, ela é muito expansiva, ela pode ir muito além daquilo que você imagina. Se eu falar para você, pensa no universo, você já foi lá, entendeu? Agora, se eu falo para você, entra na sua espaçonave e vai para o universo, você vai demorar, não dá tempo. A nossa mente é muito rápida e ela é muito criativa. E ao mesmo tempo que a gente pensa numa banana, eu nem falei para você pensar na cor dela. E você já está pensando. Então, ela vai muito além disso. Ela pensa na cor, no formato em 3D, no cheiro e por aí vai. A partir do momento que a gente tenta lutar contra aquilo que tem dentro da gente mesmo, nada flui. Então, patologias, doenças, as síndromes que a gente tem, por exemplo, síndrome do pânico. Vai tentar lutar contra uma síndrome do pânico, não adianta, é complicado. Isso você não vai conseguir, você não vai conseguir ganhar. Você vai conseguir, se você for apagar, toma um medicamento lá que você apaga e você acha que você ganhou. Não ganhou nada, a hora que você acordar, ela vem com tudo de novo, daí eu quero ver se controlar. Chegar um momento que você não vai conseguir se desligar. Então, a gente lutar contra o nosso próprio organismo é totalmente contra aquilo que ele pede para ser realmente entendido. Ele não pede para que a gente vá lá e lute, fica dando pancada. Como que a gente faz para resolver isso? A partir do momento que a gente entra dentro da história, então vem aquela enxurrada daquela patologia, que a gente não sabe nem o nome dela, a gente entra dentro dela e vai em busca daquilo ao longo da nossa história. A gente, na verdade, é um livro aberto. A gente não traz somente as informações nossas aqui. Então, a gente traz toda a carga genética dos nossos ancestrais também, que eu vou falar daqui a pouco sobre ancestralidade, que é maravilhoso, vocês vão ficar de boca aberta também. Então, a gente traz um monte de informação, pessoal, de coisas que muitas vezes a gente nem se dá conta, e a gente está ali repetindo padrões, mas a gente quer voltar naquela história inicial. A gente volta naquela história inicial, naquele ponto que a gente viveu isso, dá um ensinamento positivo sobre isso e fecha o ciclo, automaticamente seu corpo já vai entender que ele não precisa viver assim. É bem simples, o simples fato da gente trazer para o nosso consciente, tá? Um outro ponto bem interessante que é legal comentar
é falar sobre ancestralidade. Gustavo, fala um pouquinho sobre ancestralidade. Então, eu vou falar um pouquinho sobre ancestralidade, mas para isso eu não vou citar patologias, nada, senão fica só falando de patologia aqui. Eu vou pegar de uma forma geral. Então, pessoal, ancestralidade. A hora que a gente pensa em ancestralidade, a gente só pensa do nosso avô e bisavô, e por aí vai. E alguns vão um pouquinho mais além, tataravô e tal. O que a gente pensa a nível de ancestral? Tudo aquilo que a gente herda, cor de cabelo, cor dos olhos. É interessante que a gente só pensa nisso, né? E também algumas patologias. Meu avô tinha essa dor na coluna, meu pai também, meus irmãos também, por isso que isso veio para mim. Então, mas a gente não pensa nas coisas de origem emocional. Então, será que seu bisavô não tinha medo de perder tudo? Será que você não traz isso hoje? Então, até que ponto que a gente pode ir? Então, a gente não herda somente cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, linguagem. A gente herda também todos os fatores do tipo emocional que a gente traz dos nossos ancestrais. Está enganado você se você acha que isso só traz esses padrões patológicos e fisiológicos. Vai muito além, vai além disso. A gente traz padrões do tipo energético, padrões de perdas, padrões de abandonos, padrões de insuficiência, padrões de insegurança. Da onde que vem essa insegurança? Eu não sei, meus irmãos têm isso também. Ou meu pai, minha mãe tem isso, daí minha avó, por parte de mãe, tem também, e daí eu vou buscar. Eu cheguei lá no meu tataravô, que veio de outro país, totalmente inseguro, e isso fez com que ele se apresentasse de uma forma na vida para tentar combater essa insegurança, trabalhando e tentando suprir a família. Isso foi passando de geração para geração, e hoje eu estou aqui bem sucedido. Eu não consigo dar o passo adiante na minha vida porque eu tenho medo de perder tudo. Da onde que eu trago isso? Do meu ancestral, pessoal. A gente herda isso também dos nossos ancestrais. Então, os padrões energéticos a gente também herda dos nossos ancestrais. Então, se o seu ancestral viveu na guerra e você tem um padrão de dar seguimento na sua vida, no sentido de guerrear tudo, eu só consigo tudo na minha vida a partir da guerra, você vai viver o mesmo padrão energético o qual ele também vivia. Então, em que isso pode afetar na minha vida? Pode afetar no seguinte: você se encontra num padrão de vida hoje excelente, que você não precisa mais viver essa angústia, esse medo de perder tudo. Você se encontra bem na sua vida. Então, da onde que eu trago isso? E eu ainda continuo ali naquela luta, acordo, vou lutar e fico brigando, tudo sempre com muita dificuldade, eu não preciso disso, mas ainda apresento tudo com muita dificuldade. Então, isso realmente pode ser que você traga do seu ancestral e você esteja repetindo alguns padrões. Agora, identifiquei. Da onde que vem dos meus ancestrais isso? Porque eu não vivi essa dificuldade. Qual o aprendizado positivo nisso? Então, isso me trouxe como um aprendizado positivo para que eu pudesse ter força. Então, passar por momentos assim me traz força. Então, esse que é o grande lance. Esse que é o grande lance. Sempre buscar o lado positivo das coisas. O simples fato da gente buscar positividade nas coisas que aparecem para a gente de forma negativa, faz com que a gente informe para o nosso cérebro que aquilo já tem que ser encerrado. A gente não precisa mais disso. Isso não combina com você, com o eu de hoje. E automaticamente, tudo aquilo que a gente vê como sendo positivo, é positivo entre aspas, porque quase nunca é positivo. É sempre um aprendizado negativo, uma forma negativa de se aprender algo. Então, a gente informa para o nosso subconsciente que é possível a gente ter uma vida diferente, sem precisar ter o medo da perda, sem precisar ter que sofrer como o meu ancestral sofreu. Então, quando a gente pensa em ancestralidade, algo muito rico pode surgir. Quando a gente não acha as histórias iniciais, a gente vai em busca do mapeamento que a gente tem na nossa família. Então, a hora que a gente mapeia tudo isso dentro da nossa família, é bem interessante, porque daí a gente vai conseguindo buscar direcionamentos para que a gente possa puxar da onde que veio tudo isso, tá? Então,
é bem legal falar de ancestralidade. Então, sai dessa. Você acha que ancestralidade é só a cor do seu olho, cor do seu cabelo, cor da sua pele, sua altura, estatura, tudo mais. Vai muito além disso, vai muito além de patologias. A gente engloba sentimentos. Perceba, você já traz sentimentos também dos seus pais, você traz sentimentos da sua mãe, com certeza. Se tem alguém nervosinho na sua família, você vai perceber que você segue alguns padrões. Tá, na minha família todo mundo é nervosinho, tá bom. Então, por que você ainda é assim? Por que você continua nesse padrão, meu Deus do céu? Será que qual o lado positivo do pessoal ser nervosinho na sua família? O que eles conseguiram sendo nervosinho? Assim eles conseguiram jamais serem enganados. Então, eu tenho que ser nervoso a vida inteira, porque eu tenho medo de ser enganado. Então, como que eu vou colocar isso no meu corpo? Não, peraí. Eu sei como me colocar na minha vida sem precisar ter o medo de ser enganado, ou sem precisar ter que ser nervoso, reagir de forma nervosa a tudo isso. Depressão, pessoal, é algo que muita gente traz como sendo algo, assim, pesado, né? Depressão. Se eu tenho depressão, a pessoa já faz até uma cara negativa lá, meu Deus do céu. Tá, legal. Tem depressão, e aí, o que eu vou fazer com isso? Eu vou levar para minha vida por mais quantos anos? Vou levar mais uns 10 anos. Não, que 10 anos? Vou levar por mais uns 30 anos. Depressão está me servindo para alguma coisa, tá? Qual o momento da sua vida que você se sentiu assim? O que você está sentindo? Que parte do seu corpo que é afetado? E qual o sentimento que você traz nisso? Me sinto assim toda vez que eu me vejo nesse padrão. Tá, legal. Quando foi a primeira vez na sua vida que você se sentiu assim? É a mesma coisa, galera. Então, qual que é o lado positivo disso? Lado positivo disso, Gustavo, você está louco. Sim, tem um lado positivo que a partir do momento que você encontra, você não precisa mais ficar vivendo nesse ciclo aí. É bem simples. E a depressão, galera, ela é bem interessante porque vem muitos ensinamentos por trás dela, porque geralmente ela é seguida de um medo muito forte que a pessoa tem. E esse medo vem realmente travando a vida da pessoa. Então, será que ela tem depressão ou será que ela tem medo disso? Então, na verdade, ela não tem depressão, ela tem medo disso. Então, o medo, o que tem por trás desse medo? Quando foi que eu passei por isso? E qual o aprendizado que eu tenho passando por esse medo? Porque a vida me trouxe esse medo agora. O que eu faço? Então, eu consigo resolver esse medo trazendo ele para o lado positivo, sim, que não é tão positivo. Você precisa do medo para dar o passo seguinte na vida. Meu Deus, para que isso? Então, eu sei como dar o passo seguinte na vida sem precisar desse medo. Então, eu vou e dou o passo seguinte para onde eu quiser, porque agora eu não preciso mais disso. Mas, Gustavo, automaticamente corrigi minha depressão. Legal. Então, sua depressão não era depressão, ela estava sendo encoberta por algo mais profundo ainda. A capacidade da gente entrar dentro daquilo lá, porque a grande maioria da galera tem medo. A hora que quer ver, eu vou falar um negócio para você bem interessante. Câncer. Câncer já sai todo mundo correndo. Por que eu estou passando por isso? Qual o momento da minha vida que eu passei por esse sentimento que o câncer está me trazendo hoje? Então, eu vou atrás disso. É isso que realmente me interessa. Mas, Gustavo, então você está me falando que você tem a cura para o câncer? Não, não tem a cura para o câncer, não. Muitas pessoas conseguiram realmente atingir a autocura simplesmente trazendo qual o lado positivo dessa patologia, entrando nela. Isso faz com que a gente aceite aquilo que a gente tem e daí a gente traga isso como uma forma de solucionar de uma forma mais leve. Câncer de mama é o segundo foco de câncer em mulheres. O primeiro foco da mulher é colo de útero e depois a gente parte para o câncer de mama, que é bem interessante e está tendo muito aí ao longo dos anos e a grande maioria afetando aí na faixa de 25 até 40, 45 anos de idade. A grande maioria, tá? Não salva as outras exceções. Mas, Gustavo, 25 anos, sim. Essa faixa, galera, era de 30 para cima. Tá entrando na adolescência. Tem muita menina nova aí apresentando câncer de mama. E isso é interessante porque câncer de mama nada mais é do que conflito também de relacionamento, aquela dificuldade que a gente tem de
seguir, de fluir na vida de um relacionamento, principalmente marido-mulher. Tá? Inclua o quê? Namoros, relacionamentos longos, de forma desgastante, onde ocorre xingamentos, palavras ofensivas que muitas vezes vêm nos causar mal, todos esses tipos de coisas que vêm realmente para desequilibrar, para gerar um influxo na nossa vida ali, que vem para realmente marcar de uma forma negativa. Então, câncer de mama, galera, a grande maioria do pessoal que eu acho é justamente por isso. Seriamente aquela pessoa passou por alguma frustração do tipo de relacionamento mesmo. Relacionamento marido-mulher e por aí vai, tá? Não inclui relacionamentos de conflitos de parcerias, negócio, relacionamento de amigos, patrão, esse tipo de coisa, tá? Empresarial. É mais relacionado a conflito de relacionamento. São pessoas que passaram por desgastes de relacionamento bem intenso e que vêm apresentando uma fragilidade muito grande ali. Pedra na vesícula está relacionado também com o tracto digestivo. Então, todo o processo digestivo nosso, ele está passando por uma sobrecarga. Então, essa sobrecarga, o que está gerando essa sobrecarga? Por que essa pedra surgiu agora? Desgramada a pedra. Podia ter surgido há 20 anos atrás. Por que ela surgiu agora? Por que foi dar o ar da graça agora? Então, uma pedra na vesícula geralmente está relacionado com conflitos que a gente não está conseguindo digerir. Geralmente conflitos de não conseguir se colocar em andamento na vida. Então, aquela coisa que está trazendo para sua vida, que está te enrolando, você não consegue engolir. É aquela coisa que você não conseguiu digerir. Então, o nosso corpo, ele precisa ir muito além do que ele realmente precisa para fazer a digestão daquele alimento. Então, ele entende que o alimento que você não engoliu é algo que ele precisa digerir, então ele vai ficar trabalhando sempre na sobrecarga. Independente se você está dormindo ou acordado, isso faz com que as pedras na vesícula pode ser que surja, tá, pessoal?